você que ficou aí no comercialzinho rapidinho, a gente voltou super rápido, né? E a gente vai colocar uma letra aqui para apresentar o nosso convidado. Nada como apresentar alguém por a sua assinatura. A grafologia é um estudo, é uma ciência com mais de 150 anos de existência. E quando você escreve, né, a forma que você pega a caneta, o jeito que você inclina as letras é sempre muito você. E quando a gente olha esse I de Igor inclinado para a direita, né, enrolado na parte de baixo, essa característica é uma característica de uma pessoa que nasceu nessa vida para lutar. Não teve outra coisa que não seja a luta, né? Então, a palavra Igor e a forma como Igor escreve fala muito como ele nasceu nessa vida para lutar. Já nasceu guerreiro, já não teve muitas opções. E na palavra, no C, em cima do R, quando você escreve uma palavra em cima da outra, é justamente porque você é rompido muito cedo de família. Então, quando você rompe com a família, pai e mãe, na verdade, não é que você quer, isso acontece, né? Os fatos que vão acontecendo vão rompendo com a família. Então, muito cedo, o Igor teve que assumir o papel dele, não só de homem, como de filho, né? Até na busca da profissão dele, né? As escolhas chegaram muito cedo. E na palavra Rodrigo, eu estava analisando a palavra Rodrigo, e é muito interessante, porque no R, ele não faz o R para baixo, ele faz uma montanha bem em cima. Então, o Rodrigues, na verdade, perdão, Rodrigues é um sobrenome não só intenso, como a própria característica paterna, né? Aquela onde você traz a herança do seu pai. E o Igor pinga em formato de vírgula, ou seja, precisa ser tudo correto, precisa ser tudo certo, senão a coisa não vai. E é interessante que no Rodrigues, inclina para a direita e inclina para a esquerda. Você vê no mesmo movimento, tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso é oscilação física, são os problemas físicos localizados na região da coluna, pernas e bacias. Dá para saber até sobre a sua saúde, lembrando que a gente faz apenas uma indicação e que você deve procurar o seu médico especialista aí, tá? Na junção da palavra, em cima faz uma montanha, então Camargo com Rodrigues faz um coração. Esse homem, gente, ele ama. Ele ama, ele ama, ele ama. É isso. Ele ama quando tá com raiva, ele ama quando tá feliz, tá? Mas ele vai amar. De qualquer jeito, ele vai amar. E a gente tem aqui com vocês Igor Camargo Rodrigues, o índio, não é isso mesmo? É isso, Célia. E da onde surgiu esse índio? Fala pra mim. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, né, com vocês todos aí que estão nos assistindo. Com 11 para 12 anos, eu fui para São Paulo, né, para jogar futebol, que era o meu sonho, o sonho do meu pai. Na escolinha? Não. Eu comecei na escolinha com 7 anos, só para quem está nos assistindo entender. Com 7 anos eu comecei numa escolinha de futebol. Depois, com 11 anos, fui para a Portuguesa. Aí da Portuguesa, eu joguei contra o São Paulo. Fui bem, o São Paulo me chamou para ir morar no Morumbi, que eles davam alojamento, dava comida, dava escola. As pessoas lá em casa não imaginam, né? Não. Que tem tudo isso, né? E aí a Portuguesa não me oferecia, não tinha estrutura para me oferecer, moradia. Então eu saía muito cedo de casa, 4h30 da manhã. Pegava metrô, 3 metrô, andava quase 1,5 km, 2 para chegar no treino, depois acabava o treino. Não tinha almoço. E quando apareceu essa oportunidade de estar indo para o São Paulo, e eu vi tudo aquilo ali nas minhas mãos, que era alimentação, escola, né, e moradia, eu não pensei duas vezes e fui para o São Paulo. Né? Então, quando eu cheguei no São Paulo, já tinha um Igor. Né? Tinha um Igor, que inclusive esse Igor é Igor Guilherme, e o pai dele também era tenente da Polícia Militar, assim como meu pai também era sargento da Polícia Militar. E a gente tem um descendente, né? Assim, meu avô era neto de índio. Ah! Então, para não ficar dois Igor, ficou índio e Igor. Então, eu sou conhecido como índio por isso. Ah, entendi. Entendeu? Igor, toda essa trajetória que você teve, você passou por diversos times, jogou fora
em vários países, né? Fico imaginando todo o emocional disso também, né? Ainda mais para quem está nos assistindo aí, você chegar lá, gente, é uma coisa, mas você viver esse percurso é outra. E o que você pode contar para a gente que você passou lá fora? Além de ser extremamente novo, né? A gente vê lá no comecinho, super novo, você tão jovem. O que você passou aí lá fora? Qual foi a sua maior dificuldade lá fora? Então, Célia, a dificuldade já começou quando eu saí de casa, né? Eu sempre fui um cara muito família, né? Que a gente viu na sua letra, né? Super família. Super família, sempre quis estar próximo da minha família. E quando surgiu essa oportunidade de morar, então eu ficava a semana toda no alojamento do São Paulo, treinava de segunda a sexta, jogava no sábado, ia para casa sábado à tarde, ficava em casa sábado, domingo, segunda de manhã eu já tinha que estar no São Paulo porque tinha treino. Então eu ficava em casa um dia e meio praticamente. Então aí eu já comecei a sentir a dificuldade de ficar longe da família. Mas aí eu tinha um foco, tinha uma meta de realizações, de sonhos, né, de dar algo melhor para a minha família. E aí eu segui adiante, e aí fiquei no São Paulo durante 8 anos. Né? Nossa, bastante tempo. De 8 para 9 anos eu fiquei no São Paulo. E aí com 17 anos eu tive uma proposta para ir para o Japão. 17 anos. Isso eu estou falando de 97 para 98, né? Não tinha celular, não tinha negócio de FaceTime, não tinha câmera, não tinha nada disso. Você do outro lado do mundo. Então, eu fiz 18 e fui pro Japão. Cheguei lá, estava menos 10 graus, né? Não medi consequências, não tinha empresário, né? Nada, era eu e Deus e vamos que vamos. Então, encarei essa diversidade, né? Que era o meu sonho. E segui. Quando eu cheguei no Japão, menos 10 graus, tinha 2 brasileiros lá que eram casados, tudo, já eram mais velhos. E ali eu vi a dificuldade de língua, né, de idioma, que era uma situação muito difícil, né? Naquela época não tinha tantos brasileiros no Japão, hoje moram-se muitos brasileiros. Mas naquela época... Nada. Para mim ligar, para falar com a minha família, era uma vez por mês. Então era muito difícil. Tudo era caro, né? Tudo era muito caro. Se eu pedisse alguma coisa era muito complicado, né? E os japoneses em si, eles são meio frios. É o estilo de vida normal, que é a cultura deles lá. Eles são culturais dessa forma. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, a minha meta é isso, com frio e tal. Aí eu fui morar num alojamento junto com os japoneses. Um quarto só pra mim e tudo. Falei, pô, tô com... E várias vezes eu liguei pra minha casa chorando, liguei pra pessoa que me arrumou na época pra lá chorando. Falou, ó, pega o dinheiro, coloca debaixo do colchão. Nessa época não tinha nem como colocar no banco. A gente guardava o dinheiro debaixo do colchão e quando eu vinha embora eu colocava dentro da meia do terno, que a gente via com terno, meia e tal, dentro da meia, e vinha pra você não pagar imposto. Nossa. E medo de você ser pego também no aeroporto. Mas não tinha outra opção de transferência, de fazer. A gente não tinha isso como tem hoje. Não tinha ninguém que cuidava das minhas coisas. Não tinha apoio nenhum. Não, o meu contrato mesmo, quantos contratos eu assinei sem ler. Porque, tá certo, assinava e eu queria saber de jogar bola. Não sabia nem o que estava escrito ali, né? A gente não tinha empresário. Então a dificuldade é a distância, a dificuldade é o idioma, né? Você não conseguir conversar, você não ter um intérprete, você não ter, né? Então essa foi a maior dificuldade, mas quando você tem objetivos e metas traçadas, você tem que saber que nada na vida é fácil, tudo tem um preço a ser pagado, né? Você foi para o Japão, depois você foi para a Austrália. Aí eu voltei do Japão, apareceu a oportunidade para ir para a Austrália. Que já é outra coisa, já né? É outra diversidade, já tinha uma diferença. É uma outra cultura, né? Na Austrália vivem bastante italiano. Inclusive hoje jogou o feminino lá em Adelaide, né? A seleção feminina. Aquele estádio que a seleção feminina jogou foi onde eu joguei muitas vezes. Eu morei em Adelaide. Quer dizer, hoje você assistindo as meninas Assisti um pouco do jogo. Eu li um story... Passou um filme na minha cabeça. Imagino. Eu li um story que as meninas, quando começaram no futebol, elas não tinham nem camisa para jogar. Elas jogavam com a camisa dos meninos, que elas não tinham nem camisa, nem uniforme. Sim. Essa dificuldade, né, que o profissional passa, né, difere aí a sua profissão, mas essa luta, né, isso te fez chegar onde você chegou. Tá, mas não foi fácil. Não, aí cheguei, fui para a Austrália, sem empresário, sem nada, peguei o avião,
são 36 horas, você para aqui no aeroporto, você para ali, aí chega lá, você não fala o idioma. Então, sempre essa dificuldade com o idioma. Sim, né? sim, sempre. E assim, era muito louco tudo isso, porque você chega de outro país, as pessoas acham que você vai chegar para roubar o lugar delas. É verdade. E quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei lá, era em torno de meio-dia, 1 hora da tarde, ia ter treino 5 horas da tarde, que lá eles trabalhavam de manhã para treinar no final da tarde. E aí o presidente do clube foi me pegar, tudo, tal. E aí eu fui fazer o meu primeiro treino, os caras entravam para me machucar, para me quebrar minha perna. Olha. E aí nesse dia tinha um brasileiro assistindo o treino, chamado Daniel. E aí o Daniel acabou o treino, tal. Falei, Daniel, manda reunir todo mundo aqui, eu quero dar um recado para eles. Aí reuniram todo mundo lá, o presidente não entendeu nada. Aí eu fiquei de pé, o presidente do meu lado, falei assim, tudo que eu falar aqui você vai repetir, você não vai tirar uma vírgula. Falei, ó, fala para eles que eu vim do Brasil para ajudá-los e não para tirar o lugar deles aqui. Aí ele foi repetindo. Aí eu peguei e falei assim, e outra coisa, eu não falo o idioma deles, eu estou no país deles, mas eu vou aprender a falar o inglês para que eu possa me comunicar com eles. Mas para isso eu preciso da ajuda deles. E não vai ser batendo, tentando quebrar a minha perna que eu vou poder ajudá-los. Então, se ele estivesse hoje no nosso país, Brasil, a gente estaria acolhendo ele de braços abertos e podendo ajudar de todas as formas. Porque o brasileiro, ele é acolhedor. Ele é acolhedor. E aí ele foi falando isso, daqui a pouco eu fui olhando para um de cabeça baixa, esse que estava querendo me machucar. Inclusive ele era espanhol, ele entendia o meu português, eu entendia um pouco do espanhol, chamado Vidimar, não esqueço desse cara nunca, porque eu acabei entrando no lugar dele para jogar. E aí o Vidimar abaixou a cabeça, tal, foi falando, tal, e aí o Alex, ele, que era o capitão do time, ele levantou e falou assim, eu como capitão do time, aí foi falando e foi traduzindo, o Daniel foi traduzindo para mim. Nós estamos aqui também para falar para o Igor, pedir desculpa pelo tudo que aconteceu, que de hoje em diante o Igor é nosso irmão e tudo que a gente puder fazer para ajudar ele a fazer. Aí na noite marcaram um churrasco, fui para casa do capitão. Já foi comer carne, já foi tomar comer cerveja. Carne, e aí ficou tudo certo, mas tem essas dificuldades, assim, que é normal lá fora. Lá fora, hoje não tem mais isso, porque hoje você vai para fora, você já vai com o empresário, já tem vídeo internet. Na minha época eu tinha que fazer DVD e mandar por correio. Você gastava uma grana do caramba para fazer isso. Não tinha negócio de YouTube, entra aí e vê meu vídeo no YouTube. Não tinha isso. Não tem, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que nos ajude, né? Tanto a mostrar o bem, quanto para mostrar também as coisas que acontecem nos bastidores. Hoje a gente tem esse poder. Sim. Lá aquele menino não tinha, né? E hoje você tem uma escolinha em Sorocaba, que eu já tive o prazer de conhecer, viu, gente? E aí eu fui para Austrália, Japão, Coreia, enfim, joguei em diversos países. E aí eu estava no Grêmio Audax de Osasco, que é onde eu morava, minha família mora lá. E aí teve uma oportunidade de eu estar indo para Bolívia. Aí fui para Bolívia, tinha contrato de 2 anos, joguei 1 ano. E eu poderia ter ficado na Bolívia fingindo que estava jogando, né? Igual a Vampeta fala, fingia que me pagava, fingia que jogava. Mas eu, como uma pessoa correta, falei que não dava mais pelo joelho, por dores musculares, e que ali a gente fazia um acerto e estava tudo certo. Que você sentia o tempo todo, né? Assim, eu comecei a sentir muitas dores quando eu cheguei aos meus 25, 26 anos, era muita dores, acabava, era gelo o tempo todo. Então é algo que todos os ex-jogadores eles carregam, né? Hoje eu tenho uma artrose muito avançada no meu joelho, então naquela época não se tinha tênis bom para você correr, a gente corria muito no chão duro. Hoje eles têm tudo, entendeu? Então a gente trouxe isso, carrega isso hoje isso com a gente, mas aquela dor gostosa de falar, pô, eu venci, né? Então se tornou algo bacana. E assim que eu parei, o clube foi na Bolívia, eu parei e eu falei, vou fazer o quê? Né? Só entendo de futebol. E aí eu comecei a dar aula numa escola onde você falava muito em sinais, Libras. Numa escola muito boa, inclusive em Osasco, apareceu essa oportunidade para dar aula de futebol para eles. Eu fui, encarei o desafio e fui. E ali eu estava começando a aprender Libras, lidar com criança, eu sempre gostei muito de criança. E aí um belo dia, junto com a minha esposa tinha um desejo de montar algo, ela não sabia o que era. E eu já sabia o que eu queria, que era montar uma escola de futebol. E aí, como eu tenho muitos contatos, um que era dono da franquia da Inter de Milão,
eu falei com ele, ele falou, não, você é o cara certo. E aí nós montamos uma academia de futebol da Inter de Milão. Eu costumo falar academia, que é diferente de escola. Escolinha, você vai lá e deixa seu filho lá jogando. Academia é onde ensina. Então hoje você ensina. Hoje nós ensinamos, Tá. né? Não jogar futebol, porque o futebol é algo que você não aprende. Futebol ou você nasce com dom ou esquece. Não é um escritório que você chega lá, você ensina, viu, faz isso, a pessoa vai aprender. Ele toca, né, alguns, né? É o dom que Deus te dá e você só vai aprimorar aquilo que Deus te deu. Então, nós abrimos essas academias onde a gente ensina a passar a bola, a dominar a bola, a chutar, a correr, a ter uma coordenação legal. Então, isso hoje nós trabalhamos dentro da minha academia, onde hoje é uma das melhores academias da Inter de Milão do Brasil. Hoje são 70 unidades no Brasil. Hoje nós temos 70 unidades e a de Sorocaba é referência no Brasil. Olha, eu particularmente estive lá num evento com o Igor e assim, é tudo, gente. Né? A tranquilidade de levar o seu filho, de estar ali participando do evento e a organização, né? Essa coisa da organização. Você fez vários eventos, né? Estive lá num evento que são as estrelas de futebol, né? E essa coisa, Igor, que você falou muito importante, o acolhimento, de você trazer esse ex-jogador de futebol que tem uma história, que tem um passado, e reviver com ele ali, e junto a isso fazer benemerência, né? Porque é muito difícil fazer benemerência, né? É muito difícil ajudar o outro, porque muitas vezes o outro não quer. Verdade. Assim, Célia, eu há mais de 10 anos, está indo para 13 anos agora, eu tinha um professor, e eu uso sempre essa palavra comigo, e eu vou levar até o último dia da minha vida, gratidão. E quando as pessoas não são gratas comigo, eu fico muito, muito pé da vida, porque isso daí não é uma obrigação, é algo normal, você ser grato àquilo que fizeram por você. E eu tive um professor, dos meus 7 anos aos 10, que era numa escolinha, num campo de barro, onde eu comecei ali a treinar tudo, ele me pegava na minha casa, porque eu tinha 7 anos, e falava assim para minha mãe, deixa o Igor comigo, que eu atravesso ele na rua, ele passar em frente da minha casa, então ele fazia tudo isso. E depois de 36 anos de prefeitura, ele teve um aneurisma e ele ficou acamado. Então ele não teve um suporte, ele não teve uma ajuda para fraldas. Então ele tinha essa necessidade. Eu falei, poxa, eu preciso fazer algo para ajudá-lo, em forma de gratidão. Foi assim que nasceu? Foi assim que nasceu. E aí a gente começou a fazer jogos beneficentes para arrecadar fraldas. E eu fiz até o último dia de vida dele. Aí ele ficou 4 ou 5 anos acamado, aí nós fizemos de 4 a 5 anos. Depois eu falei, eu não vou parar, eu vou fazer para alimentos agora. Né? E aí eu comecei a fazer para alimentos. Então esses jogadores que eu tive a oportunidade de ser amigos, de ter jogado junto, de ter contato com eles, chamei para mim, para que eles pudessem também estarem presentes. E ao mesmo tempo de você ajudar o próximo, né, com esses eventos beneficentes, também trazer esses jogadores que disputaram a Copa do Mundo, esses jogadores que jogaram em time grande, que disputaram a Libertadores da América, trazer para dentro do meu espaço para que as crianças pudessem ter essa experiência única que eu não tive. Porque você está perto de um ídolo, você está perto de um cara, você vai aprender ali também a forma que o cara joga, porque esses caras hoje eles vivem muito de eventos. Né? A maioria dos jogadores que pararam, porque naquela época já não se ganhava tão bem como se ganha hoje, né, no futebol. Então eu trouxe para dentro do meu espaço e hoje já tem mais de 12 a 13 anos que a gente faz esse evento para a gente trazer, agregar, ajudar o próximo e ao mesmo tempo ajudar essas crianças, trazendo próximo dessas crianças esses ídolos para que eles vivam essa experiência de falar, poxa, eu estive perto do Amaral, eu estive perto do Chicão, eu estive perto, agora já vou fazendo merchan aqui, dia 11/11, às 11h30 da manhã. Nossa, ó, 11/11 às 11h30 da manhã. 11/11 às 11h30 da manhã, né, vamos ter a presença do Marcelinho Carioca lá no meu espaço, junto com outros ex-jogadores. Então, é mais um evento que já fiz em junho, vou fazer agora novamente, para que a gente arrecade alimentos e aí esteja sempre ajudando aqueles que necessitam e precisam. Gente, não tem nem o que falar depois disso, tá? Só falar uma coisa para você. Como é que a gente encontra você lá nas redes sociais?
Como é que a gente participa desse evento também, né? Porque eu vou estar lá dia 11/11, viu? Às 11. O próximo, o último que teve, infelizmente não deu para você estar. Não deu. Teve um compromisso, mas aqueles que estiverem quiserem participar, a entrada é 1 quilo de alimento. E nas redes sociais Inter Academy Sorocaba, né, que é o nome da minha academia. E Jogador Igor 10 é o meu Instagram pessoal. Então vocês todos aí fiquem ligados aí no meu Instagram, no Instagram da Inter, acompanhem. E você que é empresário e que quiser ajudar também no evento a trazer esses jogadores aqui, você tem a oportunidade de estar jogando junto com eles, depois tomar aquela gelada com eles, tirar foto e fazer um vídeo em prol da sua empresa. Olha, que legal, gente, ó. Joga futebol, é pai, é marido maravilhoso. Mandar um beijo para a família do Igor, para a esposa do Igor, pro bebê do Igor. O Igor é pai, um pai dedicado, um pai amoroso, né? E te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigadão, viu? Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado você sabe o carinho, o respeito. Eu sei. Tanto que eu torço por você, a mulher guerreira, maravilhosa que é. Você também que puder seguir, ajudar a empreendedora aí, ó, ajude, que você não irá se arrepender. Amor, um beijo, te amo, ela tá lá assistindo. Beijo, cara! Um beijo pro meu filho, que essa mulher aí, ela me transformou num homem melhor. Tem mulher que edifica e tem mulher que te manda lá pra baixo, né? Lá Sem dúvida pro nenhuma. poço. Essa me mandou pras nuvens. Essa é guerreira. Parabéns aí por esse tempo que vocês estão comemorando de união, que eu sei que é agora nos próximos dias. Amém. Beijo pelas escolhas. Gente, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai estar aí com você.